tentar fazer uma aplicação web utilizando tecnologia Blazor. É uma tecnologia SPA da Microsoft. SPA é Single Page Application, e essa nossa aplicação a gente vai tentar criar uma interface, né, um pouquinho melhorada, utilizando uma suite de componentes também chamado Mud Blazor. Então nós temos duas coisas, tá? Nós temos a suite de componente chamado Mud Blazor, esse carinha aqui, junto com a tecnologia Blazor da Microsoft, tá? O Blazor da Microsoft é como você criar aplicações, né, web bem bonitas usando o Blazor. Até aqui para você ver como é que funciona, o que é o Blazor. Tem um tutorial bem legal aqui para vocês assistirem. E para facilitar, nós vamos utilizar essa suite de componentes chamado Mud Blazor. Quer dizer, ele insere mais uma camada aí de conteúdo em cima do Blazor, né, que facilita bastante coisa, fica bem divertido, né, como o pessoal fala, é muito legal você acabar programando com Mud Blazor. Para isso, gente, nós vamos utilizar o Visual Studio 2022, está aqui a versão que nós estamos utilizando, e vamos criar um novo projeto. O nosso projeto, que a gente estava trabalhando aqui em sala de aula, é uma loja web. Então, para a gente continuar, vamos dar o nome dessa nossa aplicação chamada loja web. Para isso, vamos criar uma aplicação Mud Blazor, ou a aplicação Blazor Web Assembly, tá? Aí, como é que é essa aplicação Blazor Web Assembly, tá? Se você, na hora que abrir o Visual Studio, digitar Blazor, você tem alguns tipos de conteúdo: o Blazor Server, o Blazor Web Assembly e o Blazor, tanto um quanto o outro, vazio. Vamos usar o Server, tá? Opa, Web Assembly, desculpa, já com algum conteúdo, só para poder mostrar para vocês como é que é a estrutura dele. Então vamos criar aqui nosso projeto. Eu vou colocar aqui dentro da pasta cursos, né? E o nome do nosso projeto vai ser loja web. É uma nossa aplicaçãozinha bem simples aqui. Dentro de cursos, vamos criar aqui lojas web. Essa aplicação não vai ter autenticação, vai ser algo simples, a gente não vai trabalhar autenticação. O objetivo mesmo é mais a integração do visual com o back-end aqui, vamos dizer. Ele vai ser uma aplicação Core Hosted. O que é Core Hosted? Eu preciso colocar dentro de um servidor web essa minha aplicação. Tem outra maneira? Tem um carinha chamado Static Web. O Static Web, como o Blazor é um HTML puro, vamos dizer, que pode rodar lá no meu cliente, é um HTML puro que utiliza o WebAssembly. Vamos deixar um pouquinho mais fácil, né? Mas ele pode rodar 100% no cliente, né? Mas no nosso caso a gente vai criar como se fosse uma aplicação lá no servidor, inserir lá no servidor. E lógico, nossa aplicação vai ser uma aplicação web progressiva, quer dizer, um PWA, né? Eu posso rodar ele sem precisar estar necessariamente dentro do navegador. O padrão de aplicação é o .NET 7.0. Se você não tiver, instale aí o 7.0, que é a última versão, só para a gente estar sincronizado aqui. Eu vou criar, aí ele vai criar a nossa aplicação, né, com a seguinte estrutura. Qual é a estrutura que ele criou? Primeiro, lá no .NET, ele tem um conceito de solução. O que é uma solution? E o conceito de projetos. Uma solution é um conjunto de projetos. Às vezes eu tenho um programa, um sistema que eu preciso desenvolver, que é composto de um back-end, de um front-end, de uma biblioteca de documentos, de componentes, uma biblioteca de algum tipo de recurso. E é exatamente isso que nós temos aqui no Blazor, né? Se a gente der um zoom aqui, vamos dar um zoomzinho aqui, olha aqui. Eu tenho 3 componentes. A minha solução tem 3 projetos: o client, o server e o shared. Esse client server, gente, o client é justamente a aplicação Blazor que vai estar rodando lá no meu cliente. O server é o lado que vai estar rodando lá no servidor. Ele cria isso aqui que vai ser como posso dizer? Ele vai ser o responsável pela comunicação entre o cliente e o servidor server.
E o shared é como se fosse uma biblioteca que vai ser compartilhado entre o cliente e o servidor. Perfeito. O server, gente, eu não vou entrar em muito detalhe por enquanto, mas o server, o mais importante é que eu tenho esse controller. Esse controlador são basicamente as APIs que eu vou permitir com que o meu cliente converse, né, com o servidor. Esse aqui é o meu controller. Mas a gente vai brincar bastante agora no início com o cliente, é a aplicação Blazor, que tem essa seguinte estrutura. Primeiro, ele tem um program, né? Toda aplicação .NET ele começa, tem um ponto inicial, no caso aqui é o nosso program. Depois, ele tem uma estrutura, um app, .razor, que mostra, olha, como é que vai ser a arquitetura da minha aplicação, né? O imports é tudo que minha aplicação vai utilizar. Então é como se fosse o user, né? Olha, minha aplicação vai utilizar a biblioteca A, B, C, D e E e assim por diante. Começa com esses 3 projetos e nós temos 3, tá, pastas importantes. A mais importante é essa www-root. O que é a www-root? A www-root é tudo que vai ser público na internet. Então aqui eu tenho o ícone, né, da minha aplicação. Aqui tem o ícone 192, é um ícone maior, 512. Isso aqui é um padrãozinho que o pessoal utiliza, principalmente quando a gente trabalha com PWA, né? A minha página principal, meu index HTML, olha aqui, é uma página, o Blazor é HTML, tá, gente? E resumindo, o www-root basicamente é a minha estrutura aí de pública, né? É a parte pública da minha internet. Perfeito. Agora, além dessa parte da www-root, eu tenho um diretório chamado shared. E o que o shared tem? O shared tem pelo menos dois arquivos bem importantes. O main layout. O que o main layout? Ele define o layout principal da minha aplicação, né? E o nav menu, ele define como é que é feito aquele menu de navegação da minha aplicação. E por que ele está no shared? Porque tanto o layout principal, o main layout, como o nav menu, ele vai ser comum entre todas as páginas da minha aplicação. Então ela vai estar compartilhada. Shared é justamente a tradução, né, de compartilhado do inglês. Depois que nós temos a nossa página shared, né, a nossa pasta, nós temos as páginas que a minha aplicação tem. Eu tenho 3 páginas aqui como exemplo, por isso que a gente criou uma aplicação sem ser vazia, uma aplicação com algumas coisas dentro. A gente vai apagar isso daqui a pouco, né? Mas só para mostrar para vocês como é que é a estrutura. Eu tenho a página index. Caramba, só tenho isso na página index? A gente vai tentar explicar. O counter. Nossa, eu só tenho isso na página counter, só que tem um detalhezinho no counter, tá? Eu tenho um código aqui que é C#. Então eu tenho HTML no lugar e C# em outro lugar. E tem o fetdata. O que o fetdata tem diferente das outras páginas? Ele tem o HTML aqui misturado com C# e ainda se comunicando com o servidor. Tanto que eu faço um HTTP buscando informações lá do servidor. Caramba, que legal, olha isso aí, né? Então tem 3 estruturas que a gente vai estar utilizando aí na nossa aplicação. Agora, por que o meu index, vamos fechar tudo aqui, depois a gente vai ver um a um, né? Por que o meu index é tão pequeno? Vamos ver o que seria a página index? Para isso eu vou rodar minha aplicação. Eu tenho 2 plays aqui, um eu rodo para depurar e outro eu rodo apenas para executar sem precisar ficar testando. Eu vou usar esse segundo porque ele é um pouco mais rápido, tá? Para depurar ele tem que criar um bocado de artefatos para poder controlar o passo a passo, mas ainda o nosso foco não é depurar ainda, então vamos clicar no padrão. Tá aí nossa aplicação criando, poxa, legal pra caramba. Tá aqui a nossa aplicação principal. Perceba que essa estrutura aqui, a barra de cima, essa barra lateral, essa barra de navegação,
tá tudo lá no main layout, né? Alguma coisa aconteceu aqui no reload, deve ter algum problema na minha aplicação, mas a gente vai corrigir ainda, tá? Mas está aqui a nossa super aplicação definida. Perceba que o Hello World só tem isso aqui, mas o que está acontecendo? É isso que é bom a gente explicar. Eu tenho um main layout, que já é um código que eu criei, meu layout padrão, e eu coloquei dentro dela um pequeno código que é justamente o meu index. E é isso que aconteceu aqui. Vou parar aqui minha aplicação, né? Eu tenho o main layout, olha aqui o shared main layout. O main layout, eu tenho uma estrutura, eu tenho o meu sidebar, que tem o meu nav menu, eu tenho a minha aplicação main, e olha que eu tenho um carinha chamado @body, que é o corpo. O que o @body faz? Ele justamente fala, aonde tiver o body, vai ser injetado o código da página filho. Então esse index aqui, na verdade, vou pegar esse conteúdo e injetar bem aqui dentro. Então, quando eu for fazer minha página, quando ela for renderizada, na verdade é como se ela tivesse feito isso aqui, ó. Ela pegou esse código aqui e colocado no lado do body. Então ele vai mesclar os dois, né? Lógico que a gente não vai fazer assim, porque senão a gente teria que fazer uma página nova em todas as aplicações. Então vamos deixar o body aqui. E mesmo assim, esse main layout, né? Ele faz parte de um index principal, que é esse carinha aqui, olha, eu tenho o meu layout, né? Minha aplicação principal, e eu tenho o meu index. Opa, meu index HTML, esse carinha aqui. É ele que vai mandar, ele que eu vou importar o CSS, o JavaScript, fazer a estrutura, mas ele vai ser injetado aonde? Nesse ID app. Então eu pego aquele main layout, que dentro dele já tem uma página, o index, o fetch data, o counter, que a gente vai ver cada um deles, ele tem esse modelo aqui, e inserir dentro desse app. Então é aí que funciona o nosso SPA, né? Single Page Application, a nossa aplicação rica, vamos dizer, né? Então ele vai colocar esse ID app e vai inserir a minha página aqui, e a partir desse momento quem toma conta é o Blazor. Esse Blazor, que é uma framework, que está inclusive é um JavaScript que vai para poder rodar lá no navegador, ele recebe essas informações e a partir daí ele começa a controlar. Como ele é um PWA, a gente registra o nosso Service Worker. A gente não vai comentar muito bem o que seria um PWA, mas ele dá uma... Eu consigo rodar minha aplicação sem o navegador, tá? E está aqui a nossa aplicação, o início da nossa aplicação e como é que ela vai funcionar ao longo do nosso passo a passo. Tá bom, gente? Na próxima aula a gente vai mudar essa aplicação e ir para o Mud Blazor.